Que bom. Então, desde já nós agradecemos a oportunidade de poder falar, de poder ser ouvido, de poder estar aqui estudando, compartilhando, trocando reflexões sobre a doutrina, sobre o Evangelho, sobre nós todos. Como foi dito, então, nessa noite, o trabalho ele é específico para o mês Kardec, que é uma atividade vinculada à União Municipal Espírita de Canoas, e ele sempre ocorre todos os anos em outubro, por ser o mês de nascimento de Kardec. Então, durante o mês de outubro, durante todos os anos, são feitas palestras nas casas espíritas da Unicanoas sobre o tema daquele ano, normalmente vinculados a alguma data específica da história do Espiritismo, ou qualquer outra necessidade. E no ano de 2018, o tema escolhido pela União Municipal Espírita e também é abordado pela Federação Espírita Brasileira, que é nacional, é o tema de 160 anos da obra, vamos dizer assim, no sentido singular, que é a Revista Espírita. A Revista Espírita é uma obra normalmente não conhecida, ela é uma obra, vamos dizer, desconhecida do movimento espírita, dos que estudam o espiritismo, e muitas vezes daqueles que são frequentadores, simpatizantes, E a razão, uma das razões, como a gente pode ver aqui, foi nos emprestados por um dos trabalhadores aqui da casa, os 12 exemplares que compõem a Revista Espírita. E daí nós vamos comentar o porquê que um dos problemas, do porquê ela ser desconhecida é pelo seu volume físico, São 12 livros, cada um em torno de 500 páginas, em letras não tão grandes assim. Então, ou seja, precisa ter bastante gosto pela leitura e bastante paciência para ler as 12 obras. E o nosso propósito, como ali está exposto no título, que é a importância da Revista Espírita nos seus 12 anos de publicação, é como se diz corriqueiramente, é vender o peixe. É tentarmos, analisando da maneira como foi feita esta obra, da importância dela ao tempo de Kardec e aos tempos de hoje ainda, nós, vamos dizer, sentimos aquela vontade, aquela coceirinha íntima de, no mínimo, aquela curiosidade para ler alguns textos, folhear essa obra, ter contato com ela, saber pelo menos do que ela aborda, e quem sabe ao longo das nossas encarnações, dessa encarnação, a gente ir lendo gradualmente esta obra. Outro ponto importante a destacar, inicialmente, ela é considerada uma obra complementar, então, digamos que, como é de conhecimento de todos, ou seja, as obras básicas da doutrina espírita são 5 livros, começando pelo Livro dos Espíritos, que trata eminentemente dos aspectos filosóficos, ali é formado, é composto todo o esqueleto da doutrina espírita. Então, é importante, se eu quero ter um contato mais profundo com o espiritismo, eu conhecer o Livro dos Espíritos, da mesma forma que se eu fosse me dizer católico, era importante eu ler a Bíblia. Se eu fosse ser alguém que estuda o capitalismo, eu deveria ler o Capital de Marx. Ou seja, se eu quero ter um mínimo de conhecimento em algum assunto, eu preciso ler suas obras fundamentais. A primeira, então, da doutrina é o Livro dos Espíritos. A seguinte é o Livro dos Médiuns, que é também chamado das Instruções para os Evocadores, que era algo adotado à época de Kardec, as evocações dos Espíritos. Hoje, como a gente vai ver durante a nossa fala, não é usual. Em seguida, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do aspecto bem mais moral, até num ângulo religioso da doutrina espírita. A quarta obra, que é o Céu e Inferno, onde é abordada a visão espírita sobre inferno, sobre céu, sobre purgatório. E ali Kardec traz vários exemplos, dezenas de exemplos de espíritos já desencarnados, nos mais diversos graus
de desenvolvimento moral, de felicidade ou de tristeza, mensagens de suicidas, de homicidas, de espíritos felizes, medianos e assim vai indo. E a obra final das 5 obras básicas é a Gênese de Allan Kardec, ou Os Milagres e Predições segundo o Espiritismo, que é onde Kardec vai abordar o aspecto mais científico mesmo para dialogar com a ciência, vamos dizer assim. Ele vai abordar então a formação da Terra, do universo, do tempo, e na segunda parte ele vai abordar os pontos mais polêmicos que restaram do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os milagres de Jesus, concluindo a obra com o futuro da doutrina, as predições, o que nos aguarda. Então isso compõe a base, o alicerce do edifício da doutrina espírita. E se nós tivermos um contato meio que de leve, de início, com essas 5 obras, nós vamos vendo um texto muito bem construído, muito bem organizado, e pela maneira como ele é posto, essas 5 obras básicas, nós podemos ver pela mais lida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é normalmente usada nos Evangelhos no lar. Nós vamos vendo a profundidade desses textos e muitas vezes não paramos ou não temos tempo de refletir no trabalho de quem organizou esses textos. E de não notarmos muitas vezes, quando lemos o Livro dos Espíritos, de que as respostas profundas que nós obtemos naquele livro requeriam perguntas profundas. Porque eu não posso exigir do meu interlocutor, da pessoa que dialoga comigo, uma resposta densa, profunda, desenvolvida, se eu sou superficial, se a pergunta que lhe fiz foi sem profundidade. Então nós não temos esse olhar ainda para observar Allan Kardec por trás das obras básicas. E nós não nos damos conta que nos 12 anos de trabalho dele de codificação, de publicação, melhor dizendo, das obras básicas, de como é que ele conseguiu fazer tudo aquilo, de como é que ele conseguiu fazer uma obra tão impecável, do aspecto religioso, filosófico, científico, moral, de por que qualquer um de nós que abrir aleatoriamente, a gente vai se identificar com aquele texto, vai encontrar alguma dúvida respondida, vai encontrar alguma curiosidade sanada. Como é que ele conseguiu fazer uma obra tão fenomenal, uma obra tão expressiva? E a resposta está nesses 12 volumes. Por trás das 5 obras básicas, nós temos 12 volumes de revista espírita. Então, o nosso propósito é mostrar a ligação desta obra, de que Kardec adota e Kardec desenvolve sozinho, para podermos hoje ter 5 obras básicas. E mostrarmos que elas não são 12 obras separadas de 5, de que são 12 obras vinculadas às 5 principais. E de que muitas vezes, se eu quiser ter um olhar mais aprofundado, mais minucioso das 5 obras básicas, é muito interessante, é muito importante eu me remeter à revista espírita. E esse é o nosso propósito. Ali nós colocamos no primeiro slide o frontispício, né, a imagem da primeira folha de rosto da revista espírita. Ela é lançada em 1º de janeiro de 1858, ou seja, então ela está completando 160 anos de sua publicação. E é interessante que ela é publicada um pouco menos, um ano depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E ela é concomitantemente criada por Allan Kardec, junto com a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que podemos dizer, em linhas gerais, era a casa espírita fundada por Kardec à época, onde lá, vamos dizer, ele fazia todos os estudos que hoje compõem a doutrina espírita. Naturalmente, como a gente pode observar, quem está mais perto, ela é uma publicação em francês. Aqui é uma imagem, né, do original francês que se encontra em Brasília, né? A Federação Espírita Brasileira tem todas as edições lançadas, a versão original, ou seja, conseguiu através de uma doação. E a Federação Espírita Brasileira, isso em 2010,
2004 começou um processo de tradução novamente para o português, concluindo em 2014 a publicação dos 12 volumes. Hoje está esgotado, né? A gente não acha mais, essa publicação não foi reeditada pela FEB ainda, porém a instituição disponibilizou todos os volumes para download gratuito na internet. Então, mesmo que nós não tenhamos os livros físicos, eu posso ir de graça no site da FEB, baixar todos os livros e ler no celular, ler no computador em PDF. Então, está lá para todos nós. Então, vamos começar a se debruçar sobre esse material. De início, a pergunta que nos surge, né, o porquê Kardec publicar uma revista, né, e no caso uma revista espírita. E a primeira coisa que nos chama muito a atenção, e é Kardec que destaca isso na primeira edição, no primeiro fascículo de 1858, que é o fato de que os fenômenos espíritas, as comunicações mediúnicas estavam vulgarizadas, no sentido de todo mundo podia obter comunicações mediúnicas. É diferente, talvez a gente está com um distanciamento histórico que dificulta um pouco, que hoje, por exemplo, as comunicações mediúnicas, elas são centralizadas nas casas espíritas, ou de uma maneira diferente em outras religiões, pois é um fenômeno natural, né? Não é só da doutrina espírita, ali é da natureza, é do ser humano. Mas ao tempo de Kardec, antes de Kardec se tornar espírita, vamos dizer assim, né, no sentido bem simplório, todas as pessoas em suas casas, em seus domicílios, podiam ter comunicações com os espíritos, através de um fenômeno que se alastrou pela América inicialmente, depois pela Europa, com destaque para a França, Alemanha e Holanda, e também Inglaterra, que é o chamado fenômeno das mesas girantes, onde as pessoas se reuniam, por exemplo, como hoje nós nos reunimos para tomar chimarrão, as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, normalmente de proporções pequenas, algumas delas colocavam as mãos sobre a mesa, e depois de alguns instantes, dependendo de alguns minutos ou um tempo um pouco maior, aquela mesa, as pessoas removiam as mãos e as mesas começavam a se mexer sozinhas. E aquilo chamava muito a atenção no sentido de divertimento, de alegria, de brinquedo. Não era visto como uma coisa muito séria aquilo. Porém, algumas pessoas mais sérias, ou seja, mais curiosas, podemos dizer assim, começaram a se indagar do porquê que aquelas mesas se mexiam. Alguns achavam, obviamente, que era ilusionismo, que era misticismo, e outros achavam que poderia ser uma nova lei física, uma consequência da eletricidade, do magnetismo, e se debruçavam sobre esses fenômenos para estudá-los. Conforme os estudos foram ocorrendo, eles começaram a observar que aquelas mesas que davam pancadas no chão, ou que algumas vezes levitavam levemente do chão e daí caíam, elas começaram a responder perguntas. Eu podia fazer uma pergunta à mesa, entre aspas, e a mesa me respondia. Só que não era no sentido de a mesa me responder ela propriamente. Mencionou-se um alfabeto, ou então uma maneira através de batidas, uma batida sim, duas batidas não. Eu poderia fazer uma pergunta para a mesa que requerisse uma resposta de sim ou não. Se a mesa desse uma pancada, era sim. Se desse duas pancadas, era não. Aumentaram o método, botaram um alfabeto gigante em volta da mesa, e aquela mesa começava a se locomover no sentido das letras. E alguém de fora ia anotando cada letra que a mesa se posicionava, e curiosamente ao final, quando a mesa estancava, tinha-se um texto formado, e não letras soltas como era de se esperar. E daí começou aquela ideia lógica de análise de que, como aquela mesa, materialmente falando, bruta, poderia dar respostas inteligentes. E daí o jovem, melhor dizendo, o maduro Allan Kardec, na época não com esse nome, esse codinome ainda, deduz o princípio de que um fenômeno inteligente deve ter uma causa inteligente. E aí começam as comunicações mediúnicas, vamos dizer assim. Observou seguidamente que não era mais necessário a mesa, que a mesa era só um subterfúgio, era só um apêndice, e que muitas vezes, em vez de a mesa, eu poderia só pegar um lápis, uma caneta, e aquelas entidades espirituais que se diagnosticaram, se definiram como homens e mulheres desencarnados, eles usaram o termo de espíritos, não foi uma criação nossa,
eles que escolheram esse tema, essa definição, muitos poderiam fazer tranquilamente a mão da pessoa se mexer. E daí começou o chamado fenômeno de psicografia, que nós temos hoje como grande expoente Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros. E assim sendo, bastava em casa nós nos reunirmos, fazer nosso silêncio, alguns faziam a sua prece, outros não, e nós começávamos a ter comunicações. E muitas vezes eu poderia ter a curiosidade, por que eu não posso evocar minha mãe desencarnada, meu filho desencarnado, um ancestral, ou uma pessoa famosa que acabou de desencarnar, e as pessoas começaram a fazer isso, algumas começaram a obter sucesso, outras começaram a se desacreditar porque não conseguiam obter os fenômenos em sua casa. Então estava, vamos dizer, um burburinho em torno do assunto, e conforme os anos iam passando, aquilo não baixava, não saía de moda. Kardec já estava estudando aquilo, e ele vê então que era necessário publicar então um periódico, uma revista espírita, onde pudesse abordar o assunto, onde pudesse ajudar as pessoas, esclarecê-las, abordar o tema que todo mundo poderia obter e que estava tão em voga na época. Assim, na primeira revista espírita, então de 1º de janeiro de 58, na introdução, Kardec vai dizer assim para nós: causa justa admiração que, enquanto na América somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, ou seja, os fenômenos espíritas mediúnicos, sem contar um sem número de escritos não periódicos, ou seja, esparsos, a França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum jornal, não possui nenhuma revista especializada no assunto. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do cepticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, visando oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões, ligando através de um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Essa é a abertura da revista feita por Kardec. Vamos analisar algumas ideias-chave que Kardec bota ali. A primeira delas que Kardec coloca, que está ali destacado, é de pôr o público a par dos progressos realizados. Ou seja, conforme, imaginemos naquela época, conforme nós estivéssemos isolados nas nossas casas, fazendo as nossas evocações, que eram comuns à época, repetimos, não é mais utilizado hoje, eu estava fechado na minha casa. E imaginemos que através, digamos que eu não tenha lido o livro dos médiuns, eu não saiba que muitas vezes, dependendo da minha índole, da minha moral, vai corresponder o tipo de espíritos que acompanham a minha casa e que acompanham as minhas reuniões. Então, um dos inconvenientes que poderia vir a ocorrer de eu estar fazendo reuniões isoladamente em minha casa é de que eu não saberia que o que eu estou obtendo é verdade ou é mentira. E também não saberia se o método que eu estou usando é o melhor disponível, se já não evoluiu aquilo, se outras pessoas já não estudaram e viram que é uma maneira mais segura, mais correta, mais adequada de se fazer. Então Kardec destaca que um dos objetivos então da revista era de pôr o público a par do progresso dessa nova ciência. Porque imaginemos que não estamos falando de 2018, onde nós temos uma timeline para nos atualizar, de que nós temos um computador no bolso onde eu posso me comunicar em tempo real. Nem o telefone ainda existia comercialmente à época de Kardec, mal estava sendo divulgado o telégrafo ainda, o rádio ainda não existia. Então só se havia livros, que normalmente era para as pessoas com mais condições monetárias para comprar livros, e o que era muito da moda na época era uma publicação de
revistas, ou seja, poucas páginas, clareza, direto, preço baixo. Então Kardec vai e decide para divulgar ao vulgo, a todas as pessoas que tivessem interesse, a Revista Espírita. Então ele iria automaticamente usar como um órgão de divulgação doutrinária a sua revista. O segundo ponto que vale a gente destacar ali no texto, que é onde ele diz, previna contra os excessos da credulidade, bem como do cepticismo. Pois, como a gente estava dizendo, se eu só obtenho comunicações isoladas, ou se eu estou evocando, na época, sempre os mesmos espíritos, se os espíritos são os homens desencarnados, e nós observando os homens no sentido de humanidade, nós vamos ver que há de tudo. Há homens de bem, há homens orgulhosos, há homens modestos, há homens que acham que as suas crenças são plenamente verdadeiras, há outros que duvidam, há outros que não sabem no que acreditam. Ou seja, há uma diversidade de personalidades. É natural que ao nos comunicarmos com os desencarnados, que eu vá encontrar o mesmo fenômeno. Espíritos que sabem mais, espíritos que sabem menos, espíritos que sabem mais e são humildes, espíritos que sabem um pouco mais, mas são orgulhosos, espíritos que tentam impor a sua opinião, da mesma forma que há entre os homens. Então, se eu estou fechado no meu círculo, eu posso ficar fechado num sistema, numa ideia, achar que eu tenho a verdade total, quando na verdade eu posso estar de posse de uma mentira ou de uma verdade parcial, ou só de um ângulo daquela verdade. Então a revista tinha o propósito de evitar o excesso de credulidade, de nós acreditarmos em todos os espíritos que se manifestavam, de eu achar que todos os espíritos se comunicam, por exemplo, através da minha mediunidade, são bons, e muitas vezes a gente vai ver que eles podem tentar nos enganar, de que muitas vezes a comunicação ela tem uma forma, mas o conteúdo profundo é outro. Então tudo isso precisava de um resguardo ao excesso de credulidade, mas também da incredulidade. Porque muitas pessoas negavam, como ainda hoje, negavam sistematicamente. Nunca vimos, nunca estudamos, nunca ouvimos falar, ou lemos superficialmente, mas simplesmente eu digo, eu não acredito e ponto. Não posso acreditar, não posso conceber uma coisa dessa, então é falso. E daí eu nego, e não aceito ninguém que me apresente um argumento contrário ou um outro ponto de vista. Então a revista, ela tinha essa ideia de divulgar os fenômenos mediúnicos que estavam tão efervescentes, e aqueles que não tivessem ainda a oportunidade de observá-los, ao ler a revista, poderiam ter contato com o que estava acontecendo e talvez convencer-se, talvez acreditar. Então, prevenir as credulidades e o cepticismo. O terceiro que vale nós destacarmos ali é oferecer um meio de comunicação. E aqui é um ponto muito importante para a gente começar a entrar, vamos dizer, no grosso das obras básicas, porque nós vamos entender agora, ou poder entrar no papel dessas 12 obras. Kardec tinha como objetivo ligar, comunicar os espíritas ou os simpatizantes entre si. Porque muitos, por exemplo, eram dos Estados Unidos, enquanto Kardec estava na França, outros eram da Alemanha, outros eram da Áustria, outros da Rússia, e assim até do Brasil, por exemplo. Se nós lermos a Revista Espírita, nós vamos encontrar relatos de comunicações ou de grupos espíritas brasileiros, isso no século XIX, lá em torno de 1858 até 1869. Então Kardec, ao fundar a revista, ele criou um centro, vamos dizer um foco, de reunião das comunicações mediúnicas. Um centro de estudo, um centro de organização. E obviamente ele teria que ter essa tarefa, ele que pegou ela para si. Então, por exemplo, vamos imaginar o nosso grupo aqui presente. Cada um com a sua família, o seu grupo espírita, vamos dizer familiar, que era o nome da época. E cada um obtendo as suas comunicações isoladas. Cada um seu compêndio, seu camalhacinho de comunicações semanais. Com a publicação da Revista Espírita, as pessoas, ou seja, o nosso exemplo nós, começamos a mandar via correio para Kardec as comunicações. E ele começou a compilá-las, ele começou a organizá-las.
e tendo um camalhaço, ou seja, centenas de comunicações, de textos, de dúvidas, de opiniões, de contraditores. Muitas vezes pessoas mandavam carta para ele acusando, ofendendo, difamando o movimento espírita, católicos que não estavam concordando com o movimento. Então, ou seja, tudo isso ele estava centralizando, e ele tinha então um mapa, um panorama de tudo que estava acontecendo, principalmente na Europa e na América também. Com isso, ele conseguia selecionar as mensagens que tinham o mesmo padrão de conteúdo, ou seja, por exemplo, eu recebo 10 comunicações diferentes, de 10 locais diferentes, mas saindo da forma do texto e observando o conteúdo, eu vejo que as 10 estão dizendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Então Kardec, observando esse fenômeno num grau altíssimo de quantidade, ele cria um método chamado Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que a gente encontra na introdução do Evangelho. O que era isso? Um princípio, uma ideia apresentada pelos Espíritos, só ia integrar a doutrina espírita como uma verdade parcial ou um princípio básico fundamental se a maioria dos espíritos concordasse com o que estava sendo dito. Se aquilo fosse opinião de um ou dois espíritos, aquela informação era tida como opinião de um espírito desencarnado e não como princípio que rege o mundo espiritual. E Kardec explica que a ideia disso é muito importante, porque nós estamos tendo contato com um mundo que não temos ligação direta no sentido visual. E ele compara isso como se fôssemos a uma cidade que não conhecemos. Nós vamos chegar e, como não conhecemos o lugar, não podemos, não devemos, por segurança, ir aonde formos, desvairadamente e perdidamente. Nós começamos a perguntar para as pessoas quais são os bairros perigosos, quais são as pessoas de confiança, onde é seguro passarmos a noite, quais são os bairros, qual é a língua, qual é a cultura, pode-se usar determinado tipo de roupa, como é que as pessoas convivem entre si, isso no sentido encarnado. Então, com os desencarnados é a mesma coisa. Nós precisamos ter o máximo de opiniões, e a partir das que concordem, num número expressivo, é indício de que aquilo é uma verdade da maioria, que aquilo é um princípio cultural, sociológico, fenomênico, moral do mundo espiritual. Porque senão, do contrário, a gente pode sempre cair em erro, sempre ser enganado, fascinado, iludido, ou até chegar num ponto de descrença. Porque eu posso obter uma comunicação extremamente absurda no seu relato e automaticamente só com uma comunicação eu achar que todas são falsas, de que todas são enganosas. Então a ideia de Kardec era essa união, essa divulgação mais uniformizada. E por fim, daí o aspecto mais importante para nós, que Kardec ressalta, é ligar através de um laço comum os que compreendem, veja bem, os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral. E daí ele coloca prática do bem e a prática da caridade evangélica para com todos. Então, o principal objetivo da Revista Espírita era ligar aqueles que, deslumbrados, que encantados com o que estavam obtendo e que já tiveram contato com a publicação do Livro dos Espíritos e queriam divulgar aquilo e queriam ajudar o outro e o seu próximo com aquelas informações de que iriam sair de sua casa para fazer o bem, utilizar a Revista Espírita como algo para a prática do bem, para divulgar a moral, para divulgar as lições do Cristo, para divulgar o consolo. Então nós vamos ver que é normal na Revista Espírita comunicações de filhos desencarnados, mães desencarnadas, irmãos, e numa ideia de consolo. Porque ao eu ler, digamos que eu perdi um familiar recentemente, ou um tempo maior, mas ainda tenho muita dor relativa àquilo, ao ler aquelas comunicações que não eram para mim, mas ver a vida espiritual palpitante, a imortalidade presente, aquilo me consolava, aquilo me tirava do materialismo, aquilo me dava uma esperança de reencontro. E muitas vezes, se eu estivesse com tendências depressivas,
suicidas, vingativas, ao encontrar relatos de espíritos que caíram nas malhas destes erros, eu automaticamente me resguardava ou teria mais ferramentas para não cometer o mesmo equívoco. Então era algo eminentemente para a prática do bem e da moral evangélica. Seguindo então, nessa ideia de por que publicar uma revista, um aspecto mais formal e mais prático do que começou a acontecer já com a publicação do Livro dos Espíritos e consequentemente da revista, é o que Kardec vai dizer no mesmo texto de introdução ainda, onde ele fala como ali está exposto: nossa revista será assim uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem, ou seja, do respeito. E aqui temos então um aspecto muito prático adotado por Kardec, que é importante nós nos debruçarmos, porque agora, a partir deste ponto da nossa conversa, a ideia é pegarmos os exemplos do codificador que vamos encontrar nesses textos e também deduzir consequências para nós mesmos. Tentarmos nos identificar com este trabalhador espírita, com este cristão. O primeiro ponto, então, que nos chama a atenção é de ser uma tribuna livre, no sentido de que Kardec ele ia dar voz a todas as pessoas que quisessem seriamente estudar e falar sobre o Espiritismo. Então nós vamos encontrar na revista mensagem de ateus, de materialistas, de católicos, de protestantes, de judeus, de muçulmanos, de filósofos, de espíritas também. E ali nós vamos encontrar não somente os que concordam com o Espiritismo. Muitas vezes Kardec vai fazer questão de colocar textos de pessoas que não concordavam, mas não somente por não concordar, pessoas que seriamente diziam por que não concordam. Então ele publicava o texto na revista e ali ele começava a analisar com seu agudo raciocínio os argumentos apresentados. E ele começava a botar os contra-argumentos, as réplicas, e publicava aquilo para que a pessoa que não concordava visse um outro ponto de vista, ou seja, não ficasse isolada no seu ângulo, e para que aquele que era simpatizante, que se dizia espírita, ao topar com as diferenças de pensamento, tivesse com que dialogar, e não somente criticar, ou não somente ficar bravo, mas sim conversar, sem saber contra-argumentar no sentido, como ele disse, educado, no sentido respeitoso. E também que é importante para todos nós sabermos ouvir as críticas, não ficarmos somente com aqueles que nos agradam aos ouvidos, que nos amaciam o ego, saber ouvir aqueles que pensam diferente e a partir disso crescer com essas diferenças. Por isso que muitas vezes a gente vai ver Kardec recomendando para o estudo sério da doutrina espírita que eu devo ler quem concorda com o espiritismo e quem discorda do espiritismo, para eu entender do porquê que aquele que concorda, concorda, e porquê que aquele que discorda, discorda. E ali, a partir disso, eu saber dizer o porquê eu acredito, do porquê que eu não acredito em determinadas coisas, do porquê que eu não concordo com quem não acredita no que eu acredito, e assim eu ter uma base mais sólida, ter mais uma estrutura firme na minha mente, que Kardec vai chamar de fé raciocinada. Ou seja, eu acredito em princípios, em fenômenos, em ocorrências, que talvez não sejam tão palpáveis para a maioria das pessoas, por isso que alguns não acreditam, obviamente, mas eu devo saber dizer o porquê eu acredito. E aí entra um raciocínio. Então ele cunha o termo de fé raciocinada, de ideia de dar uma resposta convincente, uma resposta bem embasada, bem refletida e profunda. Então é uma tribuna livre. Então nós vamos ver muitas vezes debates de Kardec
onde tem o texto, tem a réplica, tem a tréplica, e que muitas vezes, nesse sentido, Kardec, mesmo ganhando uma acusação à sua pessoa, ele se limitava a debater o tema. Ele não ia defender, não, mas eu não sou isso que estão dizendo, não, mas você está me ofendendo, ou seja, ele debatia a doutrina espírita, porque ele tinha em mente, como a gente pode observar nos seus textos, que a tarefa, que a missão dele, que a doutrina espírita era muito maior do que a sua individualidade. E de que muitas vezes, como ele vai dizer, o ataque é a ferramenta daqueles que não têm outro argumento e de que normalmente não estão com a verdade. E que se eu agir igual, da mesma forma, na mesma moeda, eu também perco a razão. Então nós vamos ver um exemplo de homem paciencioso, pacífico, respeitoso, muitas vezes não respeitando, não recebendo, melhor dizendo, essa contrapartida. Então é aquele que de fato se sacrificou, se entregou e exemplificou aquilo que ele acreditava. Também destacaremos, e ali é um ponto muito importante para todos nós, né, que Kardec acrescenta, que ele resume então numa palavra, ou seja, resumindo, discutiremos, mas não disputaremos. E aqui é um ponto muito importante para todos nós, inclusive nós espíritas, entre espíritas, que muitas vezes as nossas discussões campeiam para disputas, onde começa a partir de um princípio de ideias diferentes, de opiniões contrárias, de pontos de vista antagônicos, começa a despontar o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso personalismo, e a nossa discussão, que era sadia, pois era uma troca de ideias, era uma busca pela verdade, começa a virar uma disputa de personalidade. E daí nós vamos para a agressão verbal, nós vamos para a negação sistemática, ou seja, onde eu não começo mais a nem ouvir o que o outro está dizendo, porque eu já estou pensando no contra-argumento, eu não aceito nada que o outro me diga, porque eu estou com a verdade, ou seja, este é o nível da disputa. Enquanto que, a partir do momento que eu digo que eu tenho princípios, tenho ideias, nós temos ideias, e podemos pensar diferentes, bom, isso é uma discussão sadia, né? E normalmente nós temos o contrário, sendo que disputa é o sadio e a discussão é o terrível. E Kardec coloca ao contrário, ou seja, discutir é bom, disputar que é o problema. Então, para nós, né, fica este exemplo de Kardec, né, de evitarmos disputas, de evitarmos antagonismos nas casas espíritas, de evitarmos maestria doutrinária, ou seja, eu sei mais do que os outros, eu já li mais, eu recebo as melhores comunicações, o meu mentor é melhor, o mentor da minha casa é melhor. Isso é fenômeno que é raro, vamos dizer, se a gente achar, né? Mentira, é normal, né? A gente vê porque é o ego humano, é a nossa personalidade, mas é característico nossa tendência, nossa para guerrear. Porque se a gente olha a guerra entre nações, é porque nós guerreamos entre nós primeiramente. Então, como acabar com a guerra entre países se eu não sei nem conviver com quem concorda com as minhas ideias? Ou seja, se diz espírita que nem eu, se diz católico que nem eu, evangélico ou qualquer outro ponto. Então, discutir é diferente de disputar. Avançando no nosso assunto, um texto fundamental para a nossa reflexão é o aspecto espiritual do que estava acontecendo. Até que nós nos debruçamos sobre a visão de Kardec publicando a primeira edição. De Kardec querendo divulgar, querer congregar, querer ajudar o movimento a se desenvolver. E qual era a visão da espiritualidade? Será que era uma obra apoiada pela espiritualidade superior? Será que havia um objetivo maior na publicação daqueles textos? Será que era algo só da cabeça de Kardec? Será que ele era amparado pelos espíritos superiores na publicação dessas obras? E assim, se a gente nos debruçar sobre o livro Obras Póstumas, que é um livro, como o nome diz, ele é póstumo, ou seja, ele é após o desencarne de Kardec, onde os continuadores da obra recolheram, coletaram materiais, textos de Kardec que estavam em seu escritório, alguns cedidos pela sua esposa, Amélia Gabriele Baudet, e que não tinham sido publicados, muitos de cunho pessoal, mensagens de incentivo mediúnicas que Kardec recebia para não esmorecer na tarefa árdua que ele tinha.
Então, neste livro, Obras Pós, a gente vai encontrar muitas mensagens que mostram o apoio da espiritualidade a esse trabalhador. E outros textos também que ele não publicou, porque ele achava ou que eram ainda no nível de hipóteses, ou que o movimento espírita não estava pronto para receber, ou que as ideias precisavam de mais desenvolvimento, de mais tempo para aumentar. E aqui é interessante a comunicação que a gente vai se deter, como ali está exposto. Ela é de 15 de novembro de 1857, na casa do senhor Dufour, e a médium era a senhora Hermance Dufour, que era uma das médiuns que mais auxiliou Kardec nos primeiros anos de codificação. A data vale a gente observar, né, que é 15 de novembro de 57. A primeira revista espírita sai em 1º de janeiro de 58. Então, é um diálogo mediúnico de Kardec dialogando com um médium em transe, ou seja, através de uma evocação, provavelmente, onde ele vai colocar dúvidas, perguntas, anseios dele sobre se devia ou não publicar a revista espírita. E aí a gente vai ter resposta do espírito que vai responder, que não é nomeado, e provavelmente há indícios, né, e é lógico, que ele era o representante daqueles que assistiam Kardec, que era uma falange, era uma legião de espíritos superiores, né? Espírito de Verdade, João Evangelista, Platão, Sócrates, né? Todos eles é só pegar o livro dos Espíritos e abrir a parte prolegômenos e ver os Espíritos que assinaram a mensagem. É toda essa trupe, vamos dizer assim, ali. Ou seja, gente de alto calibre, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, ou seja, gente capacitada. Então a primeira pergunta, melhor dizendo, que Kardec coloca no texto, na ideia, no diálogo, é que ele nos diz assim: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que o conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? Ou seja, ele estava em dúvida se devia ou não fazer a revista espírita. E ele continua daí dialogando. A pessoa a quem me dirigir, o senhor Tiedemann, talvez uma pronúncia diferente em francês, não parece resolvida a me prestar o seu concurso pecuniário. Ou seja, Kardec tinha a intenção de publicar uma revista, como a gente viu os objetivos dele, as razões dele, analisamos na parte anterior, só que ele precisava de ajuda financeira, ou seja, auxílio pecuniário, e ele vai até esse senhor. Pede ajuda financeira, ou seja, o senhor entra com o dinheiro, eu entro com a parte técnica, a publicação em si, os assuntos, os temas, o texto. E o senhor Tiedemann, ou seja, meio que saiu pela tangente, ou seja, não quis investir o seu dinheiro na publicação de Kardec. Não queria auxiliar nessa tarefa. Então Kardec estava em dúvida se ele deveria insistir com o senhor Tiedemann, se ele deveria abrir mão dessa ideia, porque ela não era boa na visão dos espíritos. Essa era a dúvida dele, se estava agindo certo, que é o que normalmente nós temos. Será que este caminho que eu vou adotar na minha vida é o caminho correto? Será que eu estou amparado pela espiritualidade? Será que o que eu estou fazendo é bom aos olhos de todos? Vai ser para o bem de todos? Essa era a dúvida de Kardec. E a resposta do Espírito é: consegui-lo-ás, com perseverança. A ideia é boa, preciso se faz, porém, deixá-la amadurecer mais. Pontos importantes da resposta do Espírito para a gente analisar. Consegui-lo-ás com perseverança. E aí surge um ponto muito importante para todo cristão, para todo espírita, para todo espírito encarnado e desencarnado. Começar qualquer tarefa é muito fácil, como diz Emmanuel. Até a frase de Emmanuel é, abre aspas, começar é fácil, continuar é difícil, concluir é crucificar-se. Então eu começar uma tarefa no bem, eu começar algo novo para o meu bem, para o bem de todos, ou para o bem da minha família, para o bem da minha comunidade, um trabalho voluntário, algo a mais na minha vida, algo para o meu lado espiritual. Começar é fácil, mas continuar, dar continuidade, aquilo requer perseverança. E muitas vezes é o que nos falta. Não somente uma questão de falta de treino na perseverança, mas sim porque naturalmente, ao começarmos, as pessoas vão provavelmente, muitos bater palma, muitos vão admirar, muitos vão querer fazer parte. Mas conforme o tempo for passando, os ataques também vão surgindo, as pessoas naturalmente vão se cansando pelas suas tarefas individuais,
E aquele que começou vai começar a ver que está ficando sozinho. E muitas vezes vai ficar sozinho. Então, se ele não tiver aquela virtude da perseverança, a obra que começou prometendo muito, não consegue fazer quase nada. É o símbolo dos fogos de artifício, ou seja, brilha em alguns segundos, mas some da mesma forma que começou. Então, o Espírito recomenda perseverança. E ali uma ressalva muito importante que ele faz, que era preciso esperar ela amadurecer. Imagina, ele está respondendo isso para Kardec, ou seja, o codificador, um espírito que a gente nota uma elevação intelectual e moral diferenciada da nossa. E o Espírito recomenda aguardar o tempo das coisas, ou seja, não se apressar em demasia, não botar, como se diz, a carroça na frente dos bois, aguardar o tempo se ainda não está do jeito que é para ser, é para eu aguardar, é para eu ter no exercício de paciência, é para eu esperar uma conjuntura que talvez não dependa de mim ainda, ou que depende de mais individualidades. Então eu preciso respeitar o tempo natural das coisas. Como diz na Bíblia, é o tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de crescer, de se alimentar, de ficar... Ou seja, há tempo para tudo. E muitas vezes a gente se esquece desse detalhe importante. Kardec continua com suas dúvidas e indaga: temo que outros me tomem a dianteira, ou seja, o Espírito recomendou-lhe, vá com calma, ou seja, aguarde o tempo das coisas, espere amadurecer mais. E Kardec diz: bom, eu estou numa encruzilhada, ou seja, o Senhor Shedemã não quis me auxiliar ainda monetariamente. Como a gente vai ver depois, ele também não tinha tantos recursos assim. Mas eu preciso publicar, porque senão alguém vai sair na frente, talvez não saia com a qualidade doutrinária que nós gostaríamos, ou seja, vão começar a publicar outras coisas que talvez não condiz com o que estava tomando corpo como doutrina espírita. Então o Espírito responde: importa andar depressa. Então parece para nós um contrassenso. Bom, na anterior ele pediu para aguardar ela amadurecer mais. Na seguinte ele manda: importa andar depressa. Isso quer dizer que eu preciso aguardar o tempo das coisas, mas preciso me mexer. Preciso, se eu quero resolver algo, se eu quero fazer algo novo, ou se eu quero me desenvolver em algo, preciso aguardar o tempo das coisas, mas preciso caminhar. Como se diz, ou seja, se eu estou desempregado, não é no sofá de casa normalmente que o emprego vai bater na minha porta. Eu devo aguardar o tempo da economia, o tempo do emprego, das vagas, mas eu preciso andar depressa, ou seja, sair de casa cedo, ir procurar emprego, preciso caminhar. Avançando, Kardec faz a sua terceira pergunta ao Espírito. Nós notamos já o perfil do codificador do Livro dos Espíritos, ou seja, uma resposta não satisfaz, ou seja, aprofunda o assunto, aprofunda a dúvida. Não quero outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários, como sabeis. Desejar renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações. E aí surge um ponto importante, talvez lendo o texto a gente não se dá conta, e é só a gente olhar a data, 1857. Kardec nasce em 1804. Estamos falando de um senhor de 53 anos de idade. Olha o que ele nos diz: falta-me tempo e, como sabeis, tenho 2 empregos que me são necessários. Qual é o senhor hoje, ou senhora de 53 anos, com todo o aparato legal trabalhista, que gostaria, já no final da sua idade, da sua época de trabalho, ter 2 empregos para sustentar a família? Então isso é um indício de que, na verdade, os recursos financeiros de Kardec eram escassos. Se analisarmos a história dele, nós vamos ver que ele sofreu falência 2 vezes. Não por culpa sua, mas sim porque as pessoas que fizeram a empresa com ele roubaram o dinheiro ou gastaram em jogos, no vício do jogo. Então ele foi à falência 2 vezes. E ele, de formação, era professor. Porém, na época dele, houve uma reforma na educação, onde a Igreja Católica teve o direito de controlar as escolas. Por exemplo, é onde é fundada a instituição de educação dos jesuítas, o La Salle,
Maria Auxiliadora, ou seja, vem lá daquela época da França isso. E aqueles que não tivessem contatos, amizades com os padres, não poderiam exercer a educação, não poderiam ser professores. Então, naturalmente, mesmo com as duas falências, Kardec não tinha como ser mais professor por causa essa dificuldade técnica de exercer o magistério. Lembremos que ele era um homem casado, sua esposa era 9 anos mais velha do que ele, então se ele tem 53, ela já está na casa dos 60 anos, é uma senhora, também professora. Lembremos que todo o movimento feminista de permitir que as mulheres trabalhem, saiam de casa, ajudem no sustento do lar, tenham autonomia, só começa 100 anos depois. Então estamos provavelmente falando de uma senhora idosa que era dependente do seu marido, apesar de eles não terem filhos, mas provavelmente eles passavam algumas necessidades, pois do contrário ele não teria 2 empregos. E ele, impressionantemente, se a gente ler, ele diz que ele desejaria abrir mão destes 2 empregos a fim de se entregar exclusivamente ao trabalho doutrinário. Por ele, sua sede íntima, o seu anseio, era de dedicar o resto de sua vida à doutrina espírita. Algo nobre, algo muito bonito, obviamente. E o que o Espírito responde? Está ali a resposta. Por enquanto não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. E aqui surge um recado para nós na fala do Espírito de que ele não deveria abandonar coisa alguma, ou seja, o Espírito não mandou, não ordenou ele abrir, abre mão dos teus 2 empregos e vem trabalhar com a gente só divulgando a doutrina espírita. Ou seja, não era adequado que ele tomasse essa escolha, porque ele tinha deveres familiares e sociais a cumprir do ponto de vista material. Então, para ele se dedicar à doutrina espírita, ele não deveria trocar uma coisa por outra, como se diz no ditado popular católico, desvestir um santo para vestir outro. Então, muitas vezes nós temos essa ilusão, nós espíritas e nós cristãos, de que para nos dedicarmos ao bem, para nos dedicarmos às coisas espirituais, para eu me desenvolver moralmente ou em algum aspecto espiritual, eu devo abrir mão de tudo que é mundano, ou seja, de tudo que é do mundo, que eu não posso trabalhar, não posso ter vida social, não posso ter tempo para minha família, não devo ter um tempo para cuidar da minha saúde. Enquanto que o Espírito responde, não deves abandonar coisa alguma. Porém ele diz, há sempre tempo para tudo. Então é o outro extremo. Porque muitas vezes nós corremos o risco de assumir a posição de que porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo de cuidar das coisas espirituais. Eu não tenho tempo de fazer um trabalho voluntário. Eu não tenho tempo de estudar um assunto moral, um assunto espiritual, algo que é para o meu crescimento como espírito. Então o Espírito diz, há sempre tempo para tudo. E nós não estamos falando de uma resposta a alguém que queria se reformar somente. Estamos falando de alguém que tomaria a punho a tarefa de publicar sozinho 12 volumes de revista espírita, mais 5 obras básicas, divulgar a doutrina, e assim a gente vai vendo que aquele homem solitariamente, se ele se disciplinasse, teria tempo para tudo. Então lembremos quando nos surgir o argumento de que nos falta tempo, do alerta desse espírito. Sempre há tempo para tudo. Só que normalmente nos falta tempo para aquilo que a gente não quer de verdade. Se a gente quer muito de verdade, a gente arranja tempo. A gente puxa daqui, puxa dali, abre mão de alguma coisa, joga com outra, tenta fazer, como se diz, das tripas coração. Mas se eu não quero de verdade, eu vou dizer que me falta tempo, de que meus problemas são muito grandes. Ou seja, Edson, vou começar a buscar desculpas para não ter a coragem de dizer para mim, eu não quero de verdade aquilo ainda. Então, é o aviso do Espírito a Kardec e a nós. Indo para o nosso final, amigos, o tempo voa. E aqui o grande final da resposta da pergunta e a resposta que Kardec toma. Eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio, ou seja, a primeira edição de janeiro de 58 seria somente um ensaio, uma tentativa. E a fim de lançar o jornal e marcar uma data, ou seja, criar um método de publicação. E continuar mais tarde, se possível. O que vos parece? Resposta do Espírito.
A ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Ou seja, mesmo com as dificuldades, e de fato ele não ganhou apoio financeiro, a gente vai ver numa nota, ele publicou sozinho, com seus 2 empregos e a sua esposa para sustentar e cuidar sozinho todas as obras básicas e toda a revista espírita, sempre do seu bolso, mas era necessário fazer um sacrifício. Se é algo para o bem de todos e para o bem de alguns, então tem que fazer o sacrifício. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir do seu futuro. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável, o sério para atrair os homens à ciência, o agradável para deleitar o vulgo, ou seja, as pessoas que não são da ciência. Esta parte é essencial, é fundamental. Porém, a outra, ou seja, a parte da ciência, é a mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido, ou seja, não era para ficar só no prazeroso, era também para ir devagar e naturalmente se deslocando para a seriedade. Em suma, é preciso evitar a monotonia, ou seja, a repetição, por meio da variedade. Congregar a instrução sólida ao interesse, que para os trabalhos ulteriores será poderoso auxiliar. Dessa fala do Espírito ficam vários recados para nós, né? Ali vamos ver um puxão de orelha que ele dá, né? Ou seja, entre fazer mal feito é melhor não fazer, na questão de um trabalho que é para todos, né? Ou seja, um trabalho que é para o bem de todos, porque quando eu faço só para mim, se der errado, se eu fizer mal feito, eu sou o prejudicado. Mas quando o trabalho é para todos ou para muitas pessoas, fazer mal feito por falta de cuidado, que é o que o Espírito recomenda, os prejudicados são eu e muitas pessoas. Então, ou seja, os efeitos são muito mais desastrosos e muito mais prejudiciais. Então o Espírito diz, se ele achasse que não fosse dar conta, que não conseguisse fazer direito, era melhor não fazer. Mas era necessário então, se fosse fazer, cuidado, estudo, atenção, carinho, tempo, respeito, muita dedicação. Isso ele consegue fazer ao longo de 12 anos de trabalho ininterrupto. E quando nós vamos ler, por exemplo, as obras básicas, amigos, e com destaque a complementar o Obras Póstumas, nós vamos ver que há mensagens espirituais de um médico amigo de Kardec já desencarnado, esse médico, e esse médico espiritual, ou seja, agora desencarnado, chamando a atenção de Kardec para ele tomar cuidado com sua saúde, porque ele estava se alimentando pouco, dormindo pouco, descansando pouco, e que se ele não maneirasse, não diminuísse o nível de trabalho, ele iria desencarnar por suicídio. Não suicídio de tirar a própria vida, mas sim morrer de tanto trabalhar, que é o que às vezes a gente diz, né? Ele morreu de tanto trabalhar. Porque se ele não se dedicasse tanto a essa tarefa, provavelmente a sua encarnação teria durado mais tempo do que durou, que foi 65 anos. Ou seja, desencarnou jovem esse homem. Então ele mesmo assim se dedica, como se vê, ele não abriu mão do seu trabalho, tinha suas obras assistenciais, publicou as obras básicas com o seu salário, publicou todos esses 12 volumes do seu bolso, e todos os textos doutrinários passavam pela sua revisão, pela sua leitura, pelo seu estudo, muitas vezes nas madrugadas, nos finais de semana, nas doenças. Este homem ia trabalhando. Para avançarmos, aqui teríamos a nota dele, onde ele vai, resumimos, ele vai dizer que aquilo que para ele parecia um sofrimento no início, ou seja, ele não conseguiu apoio financeiro, depois de alguns anos, ele vai se dar conta, ele conclui que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu para ele, porque se ele tivesse tido apoio financeiro, ou provavelmente a pessoa que lhe emprestasse o dinheiro, que lhe patrocinasse, iria cobrar coisas dele,
iria deturpar textos dele, não iria deixá-lo livre para publicar a doutrina espírita tal qual ela é hoje. Então ele diz que aquilo que parecia sofrimento para ele, uma dor, na verdade era providencial. Porém, no final ele diz, embora pelo que respeitava ao trabalho dele, me fosse pesada a tarefa. Ou seja, havia um ônus a pagar. Havia um preço para que o resultado fosse muito exitoso. Então, concluindo, amigos, o que temos é este convite, primeiro de reverência cristã de irmãos, ao trabalho deste homem, deste espírito que é nosso irmão em humanidade, que de fato entregou a sua saúde, o seu tempo, os seus recursos materiais, a sua encarnação, para que hoje nós aqui estivéssemos com consolo, com dúvidas muitas vezes sanadas, com informações que nos abrem o horizonte de visão, com a esperança de reencontrar entes queridos, com obras mediúnicas que foram consequência do trabalho de Kardec, por exemplo, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros muitos que não dá tempo de enumerarmos. Tudo isso foi graças ao trabalho inicial deste homem e de outros que o apoiaram, muitos desencarnados. De nossa parte, então, como espíritas modernos, vamos dizer assim, é importante para nós, no mínimo, a leitura de algumas partes. Talvez, então, se tivermos mais fôlego, a leitura total, com paciência, como se diz, né? Sem pressa. Se quisermos algo mais, ainda estudar, né? Ler é diferente de estudar. Eu primeiro leio, depois estudo. Comentar, divulgar, me permitir ter contato com a mente deste homem, porque nas obras básicas nós vemos a doutrina. Na revista nós vemos Kardec, a sua personalidade, as suas lutas, o seu trabalho árduo. Então, de nós espíritas e cristãos como um todo, é o convite de nos espelharmos este homem que não fraquejou, ou que ao fraquejar não se entregou, que teve fé na espiritualidade que o acompanhava, como acompanha todos nós que aqui estamos e que aqui não estamos, de que cumpriu a sua parte independente dos que iam desistindo, de aquele que viveu ou buscou viver aquilo que aprendeu. E aí foi o grande diferencial dele. Agradecemos, amigos, pela paciência, pela atenção, pelo carinho, e uma boa noite a todos.